Muito bom dia, começa mais um Pod Doutor aqui pelo SBT e nessa manhã de sábado a gente vai tratar um assunto muito interessante que é a saúde dos rins. E para falar desse assunto, doutor Horácio Ramalho, que é nefrologista, professor da Faculdade de Medicina em Rio Preto e atuante do Hospital de Base. É isso mesmo, doutor? Muito bom dia. Isso mesmo, Seja bom dia. bem-vindo aqui no SBT. Muito obrigado por esse espaço para a gente debater sobre a saúde dos rins. Doutor, é importante cuidar dos rins, né? É muito importante, porque o rins ele tem uma função, várias funções fundamentais. A principal dele é filtrar bem o sangue nosso. Ele filtra 180 litros em 24 horas. 180 litros? É. E do que? De sangue? de sangue que passa nele são filtrados, tirando todas as impurezas de todo o metabolismo do corpo humano, é filtrado e ele consegue reabsorver essa quantidade imensa também, por mecanismo de reabsorção, e a gente vai ter em torno de 1 a 2 litros de urina, dependendo da quantidade de urina, de água que a gente tomarmos. Então, esse mecanismo de filtração é fundamental para a gente manter vivo. Além de outros órgãos, outras coisas que ele é fundamental. Ele regula o volume da água, do sódio, da pressão arterial. Ele produz hormônios que vão estimular a medula a fazer sangue. Além da função, da finalidade de filtrar o sangue, e que são 180 litros? Sim, por dia. Eu dia. nunca ouvi falar uma quantidade dessa, doutor. É bastante. Bastante. Aí tem também a questão hormonal. Ele também fabrica hormônios essenciais para nós. O hormônio que chama eritropoetina, ele é fabricado no rim, vai na medula e produz o sangue. Puxa vida. E também, ele também ativa a vitamina D. É um órgão que a vitamina D mais ativa, ela é feita no rim. Mesmo quando você toma vitamina, ou toma sol, ou toma Vioral, para ela ficar plenamente ativada biologicamente, ela tem que passar e ser ativada no rim. Então o rim tem várias funções, função de filtro, função hormonal e função de regular a nossa pressão e todo o nosso volume, o nosso sódio que nós ingerimos. Entendi. Agora, doutor, e o que quem está assistindo a gente lá em casa, o que a pessoa deve fazer? Então, Assim, para a saúde dos rins, o que ela deveria... A pergunta que todo mundo tem que fazer é: como está a saúde dos meus rins? Atualmente, agora, essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Certo. E tem formas de se medir e detectar se esse rim tem alguma disfunção ou não. E são exames muito simples. Existe um exame que chama creatinina, que é dosado no sangue, e na urina chama urina tipo 1, que você vai ver se tem proteína na urina e se tem sangue na urina. Esses dois exames, um é pela coleta do sangue e o outro pela coleta da urina. Uma simples coleta de urina de qualquer momento. Que é um exame sangue. rápido, não é rápido, uma picadinha de... extremamente barato, são quase insignificantes de valores, disponível em qualquer cidade, qualquer laboratório, tanto na rede pública como na privada. Então, não tem como e nem porquê não fazer. Né? Fazer. Entendi. Então, acho que esse é o grande mensagem. Sabendo da situação atual dos rins, aí você deu consegue alteração na creatinina, é isso? Isso. Com essa dosagem da creatinina e da urina, se tiver proteína na urina, você vai falar, tem lesão estrutural no rim, está saindo proteína que não é para sair. Não poderia sair proteína na urina. Aí você olha a creatinina e fala, olha, como é que está funcionando o rim? Existem fórmulas bem fidedignas que você pode calcular quanto o teu rim está funcionando, 60%, 70%, 50%, 40%. Correto. E por quê? Porque esse acometimento renal, ele é indolor, é totalmente assintomático. A pessoa não percebe. Não percebe. Não percebe diferença na urina, não percebe nada. Muito lá na frente só. Só quando a coisa já desandou. Lá na frente, quando aí aparecem vários sinais e sintomas, que aí vai saber que ele já tem doença renal, num estadio avançado, e aí vai precisar tanto de diálise como de transplante. Doutor, só uma pergunta. Quando chega na fase da cólica, porque diz que dói muito a cólica dele. Eu já vi assim, homem grande, rapaz. Verdade. Chorar. Nós não podemos confundir função renal
com alguns sintomas de dor lombar. A mais clássica, a mais típica que a população sabe é a cólica renal. Mas que, felizmente, dói, né? dói muito, a pessoa procura imediatamente uma urgência. Mas aí a coisa já está ruim? Não, aí não. Isso aí 90% dos casos, ou ele vai eliminar esse cálculo, ou ele vai fazer algum procedimento. O que provoca E cálculo é raridade lesar o rim. Cálculo é a pedra. A pedra, essa pedra é muito pouco provável que lese de uma forma crônica o rim que vai levar a esse estadio. Quer dizer que uma coisa não Não está tem nada a ver com o relacionada outro. à outra. Então, quais são os principais mais vulneráveis a ter comprometimento do rim na população? Isso é interessante. Então, Quem está mais vulnerável? quem que está mais vulnerável? Paciente acima de 60 anos. Então, à medida que Acima nós de 60. envelhecemos, o rim perde um pouco da sua função, vai perdendo a sua função. Como nós perdemos a acuidade visual, mobilidade, o rim também vai funcionalmente. Pacientes que têm diabetes, que são milhões de brasileiros, pelo menos 12 milhões, 13 milhões de brasileiros. Diabetes, Hipertensão arterial. Todo paciente que tem pressão arterial, também ele, se não controlar a sua pressão, se não controlar seu diabetes, ele vai lesar o rim. E se a gente chegar numa unidade de diálise e perguntar o motivo que eles estão lá, 2/3 são de pacientes que têm diabetes e hipertensão e que não fizeram o tratamento adequado e nem fizeram a detecção precoce dessa doença. Entendi. Então, é fundamental que a população pergunte como é que está a saúde do seu rim. Mas também tem esses outros exames nessa fração da população, que são milhões, idosos, hipertensos, diabéticos, quem já tem na família pacientes que já fez diálise ou transplante, pacientes que têm doenças reumatológicas, pacientes que têm infecções repetidas, múltiplas. Essa população é obrigatória dosar a sua creatinina e a sua urina para saber se tem uma perda de função. Mas e nesse mesmo exame, doutor, já pode se pedir a diabetes, pedir a... Sim, então, é isso que precisa ficar claro. Quando o diabético vai no médico, ou na OBS, ou vai ver sua hipertensão, sua pressão alta, tem que estar dentro dos exames solicitados uma creatinina urina tipo 1. Independente de dosar a glicemia, para controlar bem seu diabetes, independente de dosar seu colesterol, seu triglicéride para o cardiologista ou para o clínico aferir, a creatinina é tão ou mais importante do que esses fatores. E, doutor, e no dia a dia, assim, o hábito? Porque isso, a diabetes, tudo tem muito a ver com os hábitos alimentares e com o dia a dia de cada... Às vezes a pessoa não tem uma atividade física, tem aquela vida sedentária. A gente qual que seria essa recomendação? E uma outra pergunta também, a gente nunca sabe, eu já cansei de ver isso, doutor Horácio, quantos litros de água a gente tem que tomar? Porque me falaram que tinha que ser 1,5 litro. Muito boa Agora pergunta. estão falando que eu tenho que tomar 4 litros. Não, muito boa pergunta. Como é que é esse negócio, doutor? Assim, eu acho que só o senhor para esclarecer isso para a gente. Então, a questão da água, ela é importante para a gente nos hidratar, já que 60% a 70% do nosso peso corporal é constituído de água. É líquido. É líquido, que a maioria dessa água está dentro das células. Então, manter uma hidratação adequada é fundamental. Agora, para funcionar bem o rim, quantidade de urina não quer dizer qualidade de função. Você pode falar, urino bastante. O seu rim pode estar lesado e está urinando bastante. Pode acontecer. Pode. O paciente está quase de chegar em diálise e urina bastante ainda. Então, a quantidade da urina não quer dizer qualidade da urina. Agora, quanto que nós precisamos tomar de água? Tomar muita água vai melhorar a função do meu rim? Tomar muita água vai prevenir eu ter essas doenças renais? Não. Não? Não. Por quê? Nós precisamos ter uma hidratação numa quantidade que a gente urina em torno de 1,5 litro a 2, que é uma boa hidratação, uma boa diurese. Acima disso também não traz benefício nenhum. Urinar mais que 1,5 litro, 2 não tem, a não ser nas doenças muito específicas, infecções repetidas, paciente que tem cálculo renal, pedra no rim, esse precisa ingerir mais. Certo. Mas, de uma maneira geral,
os pacientes que tenham essas doenças que nós falamos na população, não precisa ficar com essa obsessão de tomar água toda hora, Certo. falando que achar que isso vai preservar a função do rim dele. Muito mais importante é controlar a pressão dele, arterial, Controlar a pressão arterial e controlar seu diabetes. e a diabetes. Tá? Certo. Esses dois são o fundamental para evitar esses 2/3 levarem a diálise e a transplante. E quanto nós devemos beber de água por dia, doutor? Então, depende da atividade do indivíduo. Quem trabalha muito em ar-condicionado, tudo, ele diminui a quantidade da sede, que é o grande gatilho para a gente tomar água. Ah, tá. Então, você deve estimular em torno de 1 a 2 litros por dia. Por dia. Se é ao ar livre, com Sol, o calor da nossa região, muito nós suor. temos que aumentar essa quantidade. Por quê? Porque E como perde é que a o gente vê isso, se você está bem hidratado ou não? Quando você vai urinar, você vê se a urina está bem concentrada, bem amarela. O que aconteceu? O rim está segurando o máximo possível que está com pouco líquido. Então está bem amarela. Quando a gente hidrata bem, a urina sai mais clara. Que seria, então, uma boa urina, seria urina clara. Clara que você está bem hidratada com a quantidade adequada. Quando sai aquela urina amarela... Quando toda que tá vez a faltando pessoa vai lá e urina aquela urina bem amarela, Amarelinha. bem concentrada, está faltando líquido. Então essa é Aí a pessoa uma vai dica se boa que ela vai vendo- ter que ir sabendo quanto que ela toma. Mesmo se ela está num ambiente refrigerado, ela vai ter que forçar um pouco mais para tomar, senão ela vai Porque tomar não deu o menos. gatilho da sede. E o idoso tem menos sede. Então, o idoso tem que tomar mais alerta. Acima de 70, 80 anos, esses pacientes, a população precisa tomar mais líquido. Entendi. Então, quer dizer, a gente tem um problema renal dos rins a partir dos 60 anos, geralmente, muito dado a diabetes e a hipertensão. E quanto mais idoso, menos sede tem. E o segredo é manter a urina clarinha. Clarinha. Se tiver com a urina escura, Precisa tomar começa mais líquido. a tomar mais água. Então não tem um número Não assim, tem um 2 número litros, absoluto, 4 não litros, tem. não existe. Depende- É por isso que a gente fica nessa variação, porque Depende do cada hora um lugar, fala depende uma da coisa. atividade. Então, Depende. uma boa dica é olhar a coloração da sua urina. Tá certo. A gente vai para um breve intervalo, doutor Horácio Ramalho, e a gente volta num minuto só. Estamos de volta com o doutor Horácio Ramalho, que é nefrologista, médico do Hospital de Base de São José do Rio Preto, e o assunto, tratamento dos rins. Doutor, ou prevenção, né? Prevenção. Nós estamos agora prestes do dia... Mundial do rim. Mundial do Rim. Gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre o Dia Mundial do Rim, o que ele estabelece, qual que é o objetivo de se ter esse dia. Então, Qual que é a finalidade? Há 17 anos já a Sociedade Internacional do Rim, ela faz esse alerta mundial. Nesse segunda quinta-feira de março, É toda segunda quinta-feira dos meses de março. O mundo todo, nesse dia, nessa semana, divulga informações para a população sobre as doenças renais, com o intuito de fazer uma detecção precoce para que haja uma prevenção, uma terapêutica, para evitar que ele evolua nesses pacientes para doença renal crônica terminal, para diálise e transplante. A diálise seria o quê, doutor? A diálise é um método que... O certo é diálise ou hemodiálise? Então, a diálise é o termo genérico. Ah, A hemodiálise, quando você usa um aparelho externo, que chama dialisador, que filtra teu sangue durante 4 horas, tirando através de uma fístula, de um catéter. quer dizer, o sangue sai 3 do vezes por corpo, semana passa sai na máquina uma mini extracorpórea, passa nessa máquina, e retorna faz a filtrado. função do filtro do rim A e máquina volta faz para essa ele. função. Faz essa função, 3 vezes por semana, contínuo. Quer dizer que se... E a diálise peritoneal é que usa o peritônio, o abdômen, a barriga dela. Coloca um catéter ali Ah. e dentro do abdômen faz essa troca com a membrana do peritônio. Aí Então, não- então pera- são 2 tipos, diálise peritoneal, Chama diálise o quê? peritoneal, Peritoneal. que usa o abdômen e a cavidade do abdômen tem uma membrana que chama peritônio. Aí não sai para a máquina o sangue? Não, sai para uma bolsa que fica ligado numa máquina e faz noturna, todo dia. Faz em casa, ele recebe esse material, ele faz essa troca, uso contínuo, chega de manhã, ele desconecta e vai trabalhar, vai fazer as coisas dele.
A hemodiálise, ele tem que ir numa unidade de hemodiálise. A hemodiálise é mais complicada, então. Não é mais complicada, ela tem essa tecnologia a mais, que ele tem que ir num centro que tem esses aparelhos, ele senta lá e faz essa limpeza do seu sangue durante 4 horas, fica ali, Mas conversa, as duas vê têm a mesma televisão. finalidade? As doutor? duas têm a mesma finalidade e a mesma eficiência. Vai Tá. depender de cada um escolher o seu método junto com o seu médico. Não é de acordo com o nível da doença? Não. Nível, Depende é só preferência. preferência e disponibilidade. Tem pessoas que não querem fazer, não querem tomar conta da sua doença. Então, ela vai para a hemodiálise. As pessoas que moram longe, têm que andar 200, 300 quilômetros para fazer a sua diálise 3 vezes por semana. Teria que fazer peritoneal. Ela mesma faz? Ela mesma faz, ela é treinada, um mini curso simples, implanta esse catéter e ela usa um equipamento que ela faz essa troca. Então, ela funciona muito bem também. Eu acho que pouca gente sabia disso, doutor. Pouca gente. Se Sobre, dá muita porque ênfase. Eu não sabia, eu vejo falar assim, eu tenho um amigo médico, está fazendo procedimento de diálise, outro hemodiálise. Se dá muita ênfase na hemodiálise, mas existe a diálise peritoneal. 10% dos pacientes que fazem diálise, que é um método de depuração, usa diálise peritoneal. E 90% faz hemodiálise. Por isso que a hemodiálise é mais conhecida. Entendi. Ô, doutor, e quando chega nesse estágio, nessa fase do paciente, ou da pessoa ter que ir para diálise ou para hemodiálise, significa o quê? Aqueles rins não funcionarão Aquele mais? rim não funciona mais. Mesmo o que eu estava dizendo. Mesmo Mas ele não tem função nenhuma mais? Nenhuma, muito pouco. Muito... Abaixo de 10% ele precisa fazer hemodiálise. Ou diálise. Então, nos diabéticos, abaixo de 15%. E não pode passar de 3 dias? Não, porque ele tem que... Vai acumular líquido para ele, vai piorar a pressão, vai dar desconforto respiratório, sabe? Então, por quê? Ele não consegue filtrar. E aí ele deixa de urinar, no caso, ou urina menos? Mesmo se ele urinar menos, urinar pouco, esse rim não está fazendo a função de filtração, está só saindo a água. Ah, entendi. Tá? Quer dizer, e aí a necessidade de a cada 3 dias... Cada 2 dias fazer hemodiálise. 3 vezes por semana. Ah, cada 2 dias? 2 dias. Segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. Ou fazer em casa, que faz dessa forma noturna, que ele mesmo se aplica. Quando chega nesse estágio, aí faz o quê? Eu estou na diálise. E tem gente que fica na diálise durante muitos anos. A diálise é uma terapêutica eficiente hoje, indolor, mantém as pessoas vivas. Nós temos muitos pacientes que trabalham, são professores, médicos, crianças que vão na escola e fica aguardando um transplante. Também? Criança também. Existem patologias que acometem criança, felizmente são bem menos, mas existe. São malformações, que nascem com essas malformações, ou refluxo, ou glomerulopatias rapidamente progressivas. Mas eles aguardam, o percentual deles aguarda em diálise. Hoje, estimadamente, 140 mil brasileiros fazem diálise. 140 mil brasileiros? E estão aguardando o transplante acima de 50 mil brasileiros. Era isso que eu ia perguntar. Chegou na diálise, aí só o transplante? Só o transplante. E a questão da rejeição do transplante? Bom, porque se falava muito em rejeição no passado. A pessoa que tem condições clínicas, também não são todos que podem ir para transplante. Porque não é só receber um órgão, ele tem que ter uma qualidade clínica adequada, que não tenha uma doença grave cardíaca, uma doença grave pulmonar, uma doença vascular severa avançada, idade muito avançada. Então, dos pacientes que estão em diálise, de 20% a 30% deles podem receber um transplante renal. Transplantou, fica livre da diálise. E aí, diálise. como é que é o transplante? Fica livre da diálise. Nós fazemos hoje, aqui no Hospital de Vargem, em torno de 100 a 120 transplantes todo ano. E quantos, hospital de base, o senhor tem o número de quantos fazem a diálise lá, a hemodiálise? Hoje nós devemos estar em torno de uns 450 pacientes que estão fazendo diálise. 450 pacientes e faz transplante entre 100 e 120? Por ano, e não é só o nosso, é só o nosso, é regional. Nós fazemos transplante para uma região de 2 milhões de habitantes. 2 milhões de habitantes. Por quê? Porque os centros de transplante são poucos no Brasil.
E nós Entendi. temos um centro de transplante que ele extravasa Referência. a referência para 2 milhões de habitantes. Correto. Então, a gente recebe paciente de várias unidades de diálise para fazer transplante no hospital de base. Doutor, quer dizer que o segredo, então, para cuidar dos rins é não chegar nesse pé aí, na situação de prevenir. diálise. É prevenir. A palavra mágica é prevenir e se fazer a pergunta: como está a saúde dos meus rins? Não sendo uma patologia genética, desses raros aí que o doutor mencionou, que é o caso de criança, porque a criança não tem, imagino eu, não sei, que ela não foi porque ela não se preveniu. Não, porque... existem doenças imunológicas que acometem o rim. E doenças de malformações do trato urinário que acometem o rim. Essa não tem jeito. Essa você vai... Você não tem como prevenir, você tem como cuidar. Você tem que tratar dela, mas as outras são preveníveis. A obesidade, que está... 50% assim, da população está acima do peso. A obesidade. Mas como é que a obesidade, é difícil perder peso, 50% da população está acima do peso. Mas como é difícil perder peso? Nossa, como é difícil. Muito difícil. A civilização fez com que nós mudássemos totalmente nossos hábitos alimentares, de atividade. Ninguém abre mais um portão, ninguém levanta mais para mudar um Você vê fotografias de 30, 40 anos, das turmas que se tudo formavam. tudo magrinho. Todo mundo andava, todo mundo tinha outros hábitos. E nós, não só nós, o mundo todo, a civilização foi ganhando mais peso. E trouxe mais hipertensão, trouxe mais diabetes e doenças dislipêmicas que vão trazendo complicações. E o rim vai sendo também lesado. E o rim dói tanto, né? Essas dores renais aí são... Cólica, né? A cólica renal. E aí, doutor, então isso tudo pode ser prevenido? Pode, e deve? Pode, deve, e se fizer 2 exames, que eu sempre falo, uma creatinina e o exame de urina tipo 1, nós vamos saber se aquele rim tem alguma lesão. Com muita antecedência. Muita antecedência, e vamos poder tratar adequadamente. Não o nefrologista só, o clínico, o endocrinologista, o cardiologista, o reumatologista, todos os ginecologistas que fazem anualmente a prevenção das mulheres. Tem que pedir uma creatinina na urina. É barato, fácil de fazer e qualquer lugar tem. E é na mesma coleta de sangue. E na mesma coleta. Coletou o sangue, já pede, né? 2 exames simples. E você vai ficar tranquilo. Vou repetir os exames. Exame de creatinina no de sangue, urina tipo 1. Quer dizer, quando você for ao médico, fala, doutor, pede aí para mim e tal. Eu quero saber como é que está meu rim. E vamos falar dessa prevenção que é o Dia Mundial do Cuidado com o Rim. Como é que chama o dia? Dia Mundial. Dia Mundial do Rim. Do rim. Cada ano eles acoplam alguma coisa. Certo. Por exemplo, tem anos que eles discutiram o Dia Mundial do Rim e a criança, focando as doenças mais frequentes da criança. Dia Mundial do Rim e a mulher, mostrando as doenças mais frequentes da mulher. São lúpus, doenças outras que acometem muito mais frequente mulher. Certo. Dia Mundial do Rim e o idoso. Então, todo ano vem sempre. Esse ano são os vulneráveis. Os vulneráveis. A vulnerabilidade dessa população. Por quê? Toda vez que acontece alguma catástrofe, alguma epidemia, esses pacientes que têm a função renal, não sabe, e mais reduzida, eles vão muito mais a óbito do que a população geral. Tá certo. Então, se a gente pegar... Então, esse ano está relacionado com os vulneráveis. Vulneráveis. Para chegar mais à informação. Tem que chegar nessa população e o Estado... Promover isso e fazer essa rede de apoio para esses pacientes. Através dos médicos também da rede pública. Se tiver uma enchente, se tiver um terremoto, se tiver o Covid, se tiver temperaturas extremas, quem vai ter maior mortalidade e vai sofrer mais? Esses pacientes que têm déficit de função do rim. Tá certo. Doutor, e dentro dessa prevenção, só para lembrar, a caneca é um presente aqui do programa. Obrigado. Que tem água aí, doutor. E é verde ainda, E é verde, né? E o nosso Palmeiras, é palmeirense, doutor? Também sou. Doutor, dá uma listinha para a gente aí, assim, a gente está chegando no final, os hábitos que a gente deve ter e quais as medidas que nós devemos, além desses exames que o senhor citou, no nosso dia a dia, porque eu, com certeza, vou cuidar mais disso, porque não quero passar por esses tratamentos complicados como a diálise ou hemodiálise,
que limita muito a pessoa, cada 2 dias tem que estar lá no hospital. Perfeito. Eu acho que para a gente ter uma saúde boa dos nossos rins, nós temos que ter uma vida saudável. Todo mundo sabe o que é uma vida saudável. Então nós temos que não ganhar peso, se tiver sobrepeso, perder peso, ter atividade física, ingerir líquido numa quantidade adequada, que a sua urina não fique tão concentrada, ela fique mais clara, ela evitar que em pacientes anti-inflamatórios de uso contínuo, se tiver algum déficit de função do rim, nos diabéticos, nos hipertensos, nos obesos, nos idosos, nos que têm doenças reumatológicas, é obrigatório ter uma creatinina, uma urina, não só para prevenir a perda da função do rim, porque medicamentos interferem nessa função. Você tem que adequar a dose de acordo com a filtração do seu rim. Tem medicamento que faz mal. Muito mal. O cara trata uma coisa e afeta o rim, piora o rim. Quando o rim está saudável 100%, a chance é menor. À medida que você tem uma filtração de 50%, que nem sabe, se você toma determinados medicamentos, ele é excretado pelo rim ou tem toxicidade direta no rim e ele tem que ser adequado. Não é que ele não precisa tomar, mas tem que ser adequado. Então, tem antibiótico que precisa tomar de 8 em 8 horas, o paciente que tem função renal alterada toma uma vez só, é o equivalente. Tá? Então, nós temos que ter esse alerta. Vida saudável, líquido, perder peso, controlar o diabetes, hipertensão, acima de 60 anos, fazer esses exames. Como eu disse, creatinina. Nossa, e urina tipo 1. Essa creatinina ficou marcada aqui na nossa entrevista, porque deve ser muito importante realmente, né, doutor? Muito importante. Tá certo. Olha, tivemos aqui, quero agradecer imensamente o seu tempo, a sua disponibilidade de vir aqui. O nosso tempo acabou e você que está em casa, sigam aí as dicas vocês sigam a dica aí do doutor Horácio Ramalho, que é para o seu bem, para a sua saúde, cuidar dos rins. Correto, doutor? Perfeito, e muito obrigado pela oportunidade dessa divulgação tão importante para a nossa população. Tá certo, e até sábado que vem, um grande abraço.